Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Você que vai estar ouvindo esta palavra, esteja se inscrevendo e compartilhando no canal. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, nos diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quero deixar uma palavra. A lição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros, eles se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos. Zacarias capítulo 1, versículo 8 a 17. Eles representam o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Então, a lição desse primeiro cavalo branco, esse cavaleiro, ele é o anticristo. Lembrando que esses acontecimentos, eles vão se dar logo após o arrebatamento da igreja. Aí vem a manifestação desses 4 cavalos. Esse cavaleiro branco, que é o anticristo, ele é chamado de homem do pecado, porque ele será a encarnação da iniquidade e o líder grande da grande apostasia. Ele é chamado filho da perdição, por estar destinado a destruir por causa de sua rebelião. Ele se manifestará na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele se oporá a Deus, ele se colocará acima de Deus, ele aceitará a adoração como Deus, o culto a ele será prestado no futuro templo judaico em Jerusalém, Daniel capítulo 8, versículo 10 ao 14, Mateus capítulo 24, 15 ao 21, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Então, e ele reivindicará ser Deus. Ele tem um tempo certo para se manifestar. Lembrando que agora na terra está o espírito do anticristo, mas ele se revelará logo após o arrebatamento da igreja. Ele só tem algo que detém ou impede que ele seja manifestado, ou seja, a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, ele não se manifestará, mas logo após o arrebatamento, ele se manifestará. Esse é o cavalo branco. O outro cavalo é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho e seu cavaleiro, eles representam a guerra e a morte.
grande violência que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo. Zacarias, capítulo 1, versículo 8. E a tribulação será um período de violência, morte e guerra. Então, esse cavalo vermelho, ele representa guerra, que significa sangue, derramamento de sangue, muita violência no período da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos. Então, esse é o significado do cavalo vermelho: guerra, morte e muita violência. O cavalo preto, ele com seu cavaleiro, ele é um símbolo de uma grande fome. Está registrado pela profecia de Jeremias, capítulo 4, versículo 26 ao 28, Lamentações, capítulo 4, versículo 8 e 9, capítulo 5, versículo 10. Então, o texto diz que haverá uma escassez de produtos básicos de sobrevivência e a carestia será grande. A fome se alastrará por todo o mundo. Então, não vai ser fácil na grande tribulação. O azeite e o vinho referem-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os outros cereais. Embora tenha havido fome durante a época da igreja, segundo Mateus capítulo 24, versículo 7, esse trecho alude a uma fome específica durante a grande tribulação. Então vai haver uma escassez muito grande, uma fome terrível, que representa o cavalo preto, que só vai acontecer na grande tribulação. Mas a grande notícia, a nossa grande alegria é que a igreja, ela não vai estar aqui mais na terra. A igreja vai ter sido arrebatada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e transformados a encontrar o Senhor nos ares. A igreja passará pelo tribunal de Cristo para receber os seus galardões e logo em seguida passará as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, num período de 7 anos. E nesse período de 7 anos vai estar acontecendo a manifestação desses 4 cavaleiros. Então o cavalo branco representa o anticristo. O cavalo vermelho, ele representa a guerra, a morte. O cavalo preto, ele representa a fome, a escassez, a falta de alimento, a falta de alimentação entre a humanidade. O cavalo amarelo, ou pálido em algumas tradições, e seu cavaleiro que se chama Morte. Então esse cavalo amarelo, ele simboliza uma terrível guerra da fome, da morte, das pragas, das enfermidades e das feras perigosas. Ele vai ser terrível a manifestação desse cavalo amarelo. Esse julgamento será tão terrível que 1/4 parte da raça humana será morta. Imagina a situação na grande tribulação. Lembrando que os 3 primeiros anos e meio
O anticristo, ele vai conquistar o máximo de líderes que ele puder. A manifestação ferrenha dele vai ser logo após os primeiros 3 anos e meio. Aquele que não tiver a sua marca, aquele que não tiver o seu sinal escrito na fronte, não vai poder comprar, não vai poder vender, e ele vai querer ser adorado no futuro templo em Jerusalém, que é onde vão construir. Então, a melhor coisa é servir a Deus agora. Cristo está para arrebatar a sua igreja. O cavalo branco representa o anticristo. O cavalo vermelho representa a guerra e a fome. O cavalo preto representa a escassez de produtos básicos de sobrevivência, ou seja, uma grande carestia de alimento. E o cavalo amarelo representa a guerra, a fome, a morte, as pragas e as enfermidades. Lembrando que a igreja não estará aqui, estará junto com Cristo nas bordas do Cordeiro. Então, lembrando os nossos irmãos, você que vai estar ouvindo esta palavra, vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na presença de Cristo Jesus. A igreja, muito em breve, será tirada da terra e nós vamos desfrutar as bênçãos espirituais juntamente com Cristo Jesus na glória do Senhor. Logo depois deste período de 7 anos, a igreja, juntamente com Cristo, vem para implantar o reino milenial aqui na terra. E acontecerá a guerra do Armagedom. Cristo, com o assopro da sua boca, desfará o anticristo e o falso profeta. Logo em seguida, prenderá por 1000 anos Satanás, e a igreja reinará com Cristo no milênio. Olha o tamanho do privilégio da igreja. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel na presença do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha nos orientar, nos informar um pouco mais sobre o livro do Apocalipse. Você esteja compartilhando, se inscrevendo no canal e juntamente nós estaremos evangelizando e fazendo a obra do Senhor aqui na terra, enquanto Ele não busca nós, a sua igreja. Deus abençoe, a paz do Senhor.